Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: tudo que Deus faz é bom, perfeito e agradável, sempre cuidando de nós. Gratidão. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, tudo aquilo que nós fazemos e te desagradamos. Nós te agradecemos por tudo que tem feito. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te amamos. Que nesse instante o Espírito Santo esteja no meio de nós, purificando os nossos pensamentos e abrindo os nossos ouvidos. Eu sei que às vezes é difícil a gente aceitar o que acontece na nossa vida, mas eu tenho uma coisa para te dizer: tudo que Deus faz é bom, tudo que Deus faz é perfeito, tudo que Deus faz é agradável. Eu sei que às vezes nós temos dificuldades por passar por certas coisas que acontecem, mas todas as vezes que nós estamos do lado de Deus, esses acontecimentos, eles se tornam tipo um trampolim para novas coisas da nossa vida. Às vezes os piores momentos, aqueles momentos que nós nos sentimos mais abandonados, desamparados, sem chão, são os momentos que nós mais temos intimidade com Deus e percebemos o quanto o poder dele faz diferença na nossa vida. A dificuldade sem Deus, realmente, ela é muito difícil. A dificuldade sem a sabedoria, sem a Bíblia, sem o conforto, é muito difícil. O conforto nem sempre ele está fora de nós, por exemplo, como uma blusa que pode nos aquecer num dia frio. Mas quando Deus está dentro de nós, a coragem que Ele dá, a sabedoria, o saber e o confiar que tudo vai ficar bem, dá uma segurança muito grande, muito grande. E nesses pequenos detalhes que a gente percebe o cuidado. O que nós temos dificuldade para entender muitas vezes é que cada pessoa ela tem a sua história. Cada pessoa ela não está ligada na tua vida e aos teus interesses. Por isso que às vezes nós podemos perder alguém e nós continuarmos aqui, porque a história daquela pessoa, o propósito daquela pessoa chegou ao fim. E todos nós temos que partir de algum jeito, seja através de uma doença, seja através de um acidente, seja através de dormindo numa cama, seja através da velhice, ou seja sendo criança ainda. Todos nós temos um propósito. Se a gente olhar a própria vida de Jesus, 33 anos, assassinado, pelo qual crime? Por amar. Crime de palavra. Chega a ser um absurdo a gente olhar isso, mas em 33 anos ele cumpriu o propósito dele. E olha a mensagem que nós temos até hoje. Olha o que aconteceu depois que ele foi, depois que ele ressuscitou e voltou aos céus ao Pai. Nós temos o Espírito Santo, esse Espírito que nos consola, esse Espírito que nos inspira, esse Espírito que nos dá sabedoria, entendimento. E ele, hoje, ele é tudo para nós. Enquanto nós aguardamos a segunda vinda de Jesus, o Espírito é quem está conosco. Ele faz o meio de campo, vamos dizer assim. Lá em Romanos 12, 2, diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que esse versículo diz pra gente? Que quando a gente renovar nossa mente, quando a gente parar de se adaptar ao padrão do mundo, que simplesmente quando alguém morre a gente acha que perdeu e que nunca mais vai ver, nós temos uma esperança de um céu. E Jesus disse: na casa do meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim eu não teria dito. Jesus ele não mente. Então nós temos a esperança de uma ressurreição também. Então, quando a partir do momento que eu percebo que por mais que eu ame uma pessoa, eu nunca perco ela no sentido literal da coisa, isso me conforta de muito, muito. Eu sei que é difícil a gente entender o que acontece e eu sei também que nem sempre é justo. E por que isso acontece? Não é pela vontade de Deus. O mal, Deus é inacessível ao mal, Ele não planeja mal para a tua vida. Porém, nós vivemos numa batalha espiritual, onde nem todas as pessoas elas estão aí para Deus, nem todas as pessoas elas dão louvor a Deus. Então, é como se fosse uma guerra. Você está de um lado, a outra pessoa está do outro. Nós, enquanto cristãos, o que nós temos que fazer? Tentar
mostrar um novo caminho para que essas pessoas aceitem a Jesus. Porque todos aqueles que não aceitaram Jesus, eles já aceitaram o mal. Só existe um ou outro. Eu não tenho um momento que eu tô com Deus e um momento que eu não tô. Não tenho um neutro. O neutro ele não existe. Ou você tá com Deus ou você tá com o diabo. Não tem. E se você notar pelos teus sentimentos, aquilo que você sente que é ruim, que é tenso, que é triste, que é pesado, que é mágoa, amargura, todos esses sentimentos que eles são relativamente ruins de se sentir, e a gente acha que é normal. Hoje eu acordei triste. O que isso está dizendo? Olha, hoje eu preciso orar. Olha pelo lado bom. Opa, Deus deu, do mesmo jeito que a gente sente fome, sabe que precisa comer, a gente se sente triste e sabe que precisa orar, que precisa buscar mais a Deus. Eu passei a minha infância, praticamente, depois minha adolescência, em profunda tristeza. Por quê? Porque me faltava alguma coisa à minha volta? Claro que não, sempre fui muito abençoado em termos materiais. Mas em termos espirituais eu era extremamente pobre, eu não acreditava em Deus, não acreditava em nada. Como que eu poderia consolar uma pessoa, ter uma esperança de alguma coisa? Eu não tinha de nada. Para mim o fim era virar verme e essa vida eu tinha que aproveitar do jeito que tivesse. Se tivesse que mentir, mentia. Se tivesse que passar os outros para trás, passava. Se tivesse... Independente, o importante era o meu. Entendeu? Nós não existe. Da mesma forma, Jesus ele vai lá no Pai Nosso, né? Se você orar, é uma oração feita no plural, onde ele estende a graça para todas as pessoas. Esse meu, esse eu, ele não presta. Isso daí é veneno. Se você tiver esse pensamento egoísta, você nunca vai poder ver o poder de Deus acontecendo em nada. E tudo que Deus criou é bom. Tudo. Se eu tô te falando isso e você tá não, porque de repente em algum dia, em algum momento você vai perceber que sim, foi bom. Às vezes Deus ele não permite que a gente veja o todo, a gente vê só um fragmento daquilo. E o amor muitas vezes ele vem em pedaços, nós precisamos juntá-los para que a gente acabe tendo o todo. Agora, a gratidão. O que é gratidão? É você ter consciência que Deus te ama, que Ele cuida de você, que apesar das dificuldades, Ele fez muito, porque muitas vezes a gente não tem nem ideia de como deveria ter sido as coisas. Pensa que hoje as coisas estão difíceis, mas elas poderiam estar muito piores. E quantas vezes na nossa vida não acontece isso? As coisas elas não estão tão ruins e nós não achamos isso, nós não temos a consciência, elas vão piorando. Chega um momento que já não tem, mas é o fundo do poço. Não dá mais para Deus continuar cuidando, porque você simplesmente abriu mão da graça dele, você abriu mão da sua fé, você simplesmente desistiu. E quando a gente desiste, não é que Deus desiste da gente, nós largamos da mão de Deus. Quando nós paramos de alimentar a nossa alma, quando nós paramos de buscar o reino de Deus, não é Deus que deixou de existir. Fomos nós que simplesmente dizendo, olha, eu não quero que o Senhor me ajude. Olha, eu não me importa o meu pecado, eu não acredito em pecado. Eu não acredito em nada dessas coisas que estão dizendo. Porém, todas essas coisas, elas existem. E é difícil quando a gente olha e fala sobre a oração, porque a oração muitas vezes ela virou como se fosse uma benzedeira, uma curandeira. Eu acho engraçado isso. Orar é conversar com Deus. Como eu posso contar de mim pedindo para outra pessoa falar com Deus por mim? Não tem. Deus quer ouvir a tua voz, Deus quer ouvir o teu coração. Você acha que você não tem fé suficiente? Como assim? Teu pai como é meu, como é o pai de todo mundo. De todo mundo. A partir do momento que você mudar a tua intenção para Deus, Ele já está ouvindo a tua voz. Pensa comigo, você já viu esses telefones que ficam na beira da estrada? Que você tira um gancho e fala, olha, eu tô com um problema que você não precisa discar nada, você só tira o gancho e fala. É exatamente isso, esse é o canal. Você tirou o gancho, meu Deus, por favor Senhor, Jesus. Linha direta, é só falar. Só falar, conta como você tá, como tá o teu coração, como tá as coisas, por que você tem agido desse jeito, o que você tem passado, quais são as suas mágoas, quais são as tuas dores. Orar é isso. Cada vez que você conta para Deus, você apresenta uma ferida para que Ele possa limpar, para que Ele possa cuidar, para que Ele possa te restabelecer, para que Ele possa te colocar de pé.
Você já fez esse processo? Quando a gente confessa alguma coisa para alguém dizendo a verdade ela cura, a verdade ela liberta. A partir do momento que eu tenho coragem de ouvir, de admitir para outra pessoa que aquilo eu fiz, muitas vezes no momento de fraqueza, muitas vezes com o demônio encostado em você. Quantas vezes você não fez alguma coisa que você foi repreendido e perguntou, mas por que você fez isso? Eu não sei. E é justamente isso, você de certa forma foi, da mesma forma que Deus ele vem e nos inspira, o mal ele vem e nos possui. Olha a diferença. Inspirar depende de que eu queira respirar. Possuir, alguma coisa me oprime, é uma opressão. E não adianta a gente achar também que tudo é o mal, porque o mal que tem para nossa vida é o mal que nós mesmos desejamos. Porque a partir do momento que eu começo a ter temor ao Senhor e começo a pontuar as coisas dentro da minha vida, eu sei até onde eu posso ir. Eu sei até onde Deus me acompanha. Você quer saber a melhor forma de você saber se Deus está ou não com você? Você está se sentindo bem? Está conseguindo dormir à noite? Não fica pensando o tempo inteiro naquilo? Não fica se punindo? Esse é o pensamento. Eu acho engraçado que quando a gente fala sobre Deus, tem que ter um sorriso no rosto, porque Deus é felicidade, Deus é alegria. Não tem como eu falar de Deus xingando, não tem como eu falar de Deus amargurado, não tem como falar de Deus reclamando. A gente fala de Deus agradecendo por tudo que Ele tem nos feito. Ainda que você não reconheça o valor de um pão num alimento, Deus tem feito. Ainda que você ache que não mereça, Deus tem feito. Nós temos uma aliança, e a primeira aliança que Deus fez conosco foi a de Noé, depois do dilúvio. Quando a gente olha um arco-íris no céu, sempre depois de uma tempestade, aquele arco-íris simboliza o quê? Simboliza a aliança que Deus fez. Depois que Jesus veio para estar conosco, Deus fez uma outra aliança, uma aliança de sangue, uma aliança de espírito. E Ele acredita em nós, senão você formaria uma aliança com alguém que você não confia? Deus confia em nós. E é engraçado que quando a gente olha no céu, a gente vê aquele arco, que a gente está acostumado a ver metade. E se tem várias histórias e lendas dizendo que no começo do arco-íris tem um pote de ouro e tem alguma coisa. Só que aquilo não é só algo que é bonito de se ver, é algo que representa algo que Deus deu para nós, para que nós não esquecêssemos aquilo que Ele é, aquilo que Ele faz e aquilo que foi combinado. É sério. Eu sei que muitas vezes nós temos dificuldades de aceitar a nossa vida. Muitas vezes aquilo que tem acontecido conosco é injusto. O fardo, ele é pesado. Ele é pesado. Eu sei disso. De verdade. Eu sei que muitas vezes você quis desistir. Muitas vezes você quis tirar a sua vida. Muitas vezes você quis que o final de semana chegasse ou que ele acabasse para que você pudesse ter alguma distração ou algum tipo de coisa. Só que quando a gente passa com Deus todas essas coisas, a gente não tem essa necessidade de querer que o tempo se modifique. Porque eu começo a enxergar qual o propósito de eu estar dentro daquele lugar, como eu posso ajudar a que outras pessoas também suportem. Quando a gente passa em algo em comunhão com Deus, e quando a nossa família está unida no Senhor, a gente passa muito diferente pelas coisas. Ainda que tem coisas que parecem que sejam sonhos, ainda que tem coisas que parecem que sejam impossíveis de acontecer, quando a gente começa a caminhar com Deus, tudo se torna possível, tudo se torna mais claro, tudo se torna mais razoável. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, toque o coração de vocês, tenha confiança em Deus. Tenha gratidão por Deus. Não perde as esperanças não, que vai tudo dar certo e vai tudo dar muito bem. Amém? Um bom dia.